Graças a paz, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor, a graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, o nosso culto de doutrina, o culto de ensino da palavra, levando a vida cristã a sério, né? Isso é algo que nós devemos sempre lembrar, de levar a vida cristã a sério. É uma necessidade de cada um de nós como cristãos, né? Quero convidar você a reunir sua família, estar juntos, para que possamos desfrutar do que existe de mais belo, de mais saudável, que é a palavra de Deus, o ensino da palavra, ouvir a palavra, aprendermos com a palavra. Então, faça desse momento o momento do culto, o momento da celebração. Faça como se estivéssemos juntos ali no templo, todos reunidos. Faça desse momento um momento seu, um momento de adoração ao Senhor, celebração ao nosso Deus, que tudo tem feito em nossas vidas, muitas coisas boas Ele tem feito e continua fazendo. Amém? Então, eu convido a você para estar vendo comigo hoje a palavra do Senhor. O nosso estudo hoje está no Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 57. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 57. Você pode acompanhar comigo? A palavra diz assim. 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, ó Deus, por esse momento, por essa palavra. Agradecer, ó Deus, pela oportunidade de poder, Senhor Deus, estar te cultuando, de poder ouvir a Tua palavra, de poder estar aprendendo mais contigo, com o Teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, para que esse momento não seja apenas mais um vídeo, não seja apenas mais uma apresentação, uma publicação. Não, ó Deus. Que seja um momento de reflexão em nossas vidas. Um momento de aprendizagem. Um momento de edificação. Que eu venha ser exortado pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o nosso texto de João, capítulo 6, é um texto muito rico, muito bom. Eu peço a você, quando tiver um tempo, estude, leia esse texto de João 6. Ele é um pouco extenso, mas tem assim, um conteúdo muito proveitoso para nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é nutritiva para nossas vidas. O tema do nosso estudo hoje é o alimento genuíno. Nós vamos falar hoje dessa alimentação genuína que o nosso corpo espiritual precisa. E sempre que eu tenho dito, o nosso corpo ele precisa de uma alimentação saudável. O nosso corpo ele precisa de uma alimentação boa para que possamos nos fortalecer, possamos ficar saudável. Assim também, o nosso corpo espiritual, nossa alma e espírito precisam ser alimentados. E esse alimento ele precisa ser um alimento genuíno. A palavra genuíno significa um alimento puro, um alimento integral, um alimento eficaz, algo que eu e você precisamos em relação à palavra de Deus. Esse texto de João capítulo 6, ele vem falando basicamente sobre alimento, porque logo acontece essa palavra, depois que Jesus faz a multiplicação dos pães, e ele percebe que algumas pessoas estão ali com outras intenções. E esse texto ele nos mostra hoje, nós vamos estudar aqui, onde Jesus nos dá algumas orientações em relação à nossa alimentação sobre o nosso corpo espiritual, o nosso alimento espiritual. E eu quero começar logo com a primeira orientação que o Senhor nos faz na palavra, e está aí no versículo 26 e 27 do capítulo 6 de João. Vamos dar uma olhada.
versículo 26 e 27, ele diz: Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém? Então, a primeira orientação que o Senhor nos dá sobre o nosso alimento genuíno, o alimento do nosso espírito, ele fala dessa busca errada que nós temos sobre Deus e para Deus. Muitos estão buscando a Deus de uma forma errada, irmãos. E essa alimentação, ela não está surtindo efeito em suas vidas por conta da alimentação errada. Se nós temos uma alimentação errada, nosso corpo ele não consegue trabalhar bem, ele não consegue andar bem. Nós precisamos de um alimento genuíno, nós precisamos de um alimento puro. E ele faz duas observações aí. A primeira, no versículo 26, ele fala a respeito daqueles que estavam procurando Jesus apenas para satisfazer o seu estômago. Ou seja, aquelas pessoas que vão procurar a Deus quando estão na dificuldade. Então, eu preciso me alimentar de Deus, porque eu estou desempregado. Eu preciso me alimentar de Deus porque a minha família não está legal. Eu preciso me alimentar de Deus porque eu preciso resolver alguma coisa, uma causa na justiça, sei lá, alguma coisa. Eu preciso prosperar. Então, eu vou me alimentar de Deus e quando esse alimento, então, e quando eu conseguir esse alimento, então eu estou satisfeito. E, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que estão se alimentando de forma errada de Deus. Essa alimentação, ela não nutre a sua alma, não nutre o seu espírito, apenas satisfaz uma vontade do seu corpo, uma vontade do seu coração, que não está de acordo com a vontade de Deus, com o coração de Deus, vamos dizer assim, né? Nós encontramos nessa quarentena, nesses momentos, onde nós vimos no início dessa quarentena, onde as pessoas iam para as sacadas, ficavam recitando salmos, ficavam cantando louvores, reuniam com a família, estavam todo mundo muito preocupado com a sua vida espiritual, com Deus, né? Aquela sede, aquele momento, mas logo que a coisa começou a andar, a gente viu que outras coisas começaram a substituir as suas vidas. Ou seja, aquela vontade de Deus, aquela fome foi saciada e tudo passou e acabou. Né? Então, o primeiro erro que nós cometemos aí é quando nós procuramos a Deus de forma errada, apenas para satisfazer um desejo imediato. E Deus ele não quer isso de mim e de você, irmãos. Deus ele requer que nós buscamos a Ele da maneira certa, da forma correta. Amém? No versículo 27 do capítulo 6, ele fala sobre o trabalho. Deus ele sempre valorizou o trabalho. Quando ele colocou o homem no jardim do Éden, ele diz: coloquei o homem no jardim para o cultivar e o cuidar. Então, desde o início que nós podemos ver que Deus ele sempre valorizou o trabalho, ele nunca quis ninguém ocioso. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, para cultivar o jardim. Então, no versículo 27, ele diz: trabalhai não apenas pelo pão que perece. O seu objetivo, o meu objetivo de estar trabalhando, não é para ter uma vida boa, não é para ter uma vida melhor, não é para ter uma casa maior, não é para ter um carro melhor, não é para melhorar de vida. Sim, tudo isso é necessário, mas ele diz, o objetivo não seja só esse. Ele diz, trabalhai também pela comida que permanece eternamente. Ou seja, nós precisamos fazer algo para Deus, irmãos. Nós precisamos investir no reino de Deus, coisas que nós não estamos fazendo. Coisas, aí você pode dizer, mas como é que a gente vai fazer alguma coisa agora? Está tudo parado, ninguém está saindo de casa, ninguém está fazendo nada. Né? E antes, o que a gente fazia? E antes, o que nós estávamos fazendo? Então, a questão do trabalhar, a questão de estar vendo a nossa movimentação de forma errada. Vamos ver o que a palavra diz lá em Eclesiastes, no capítulo 2.
Vamos lá para a palavra, para Eclesiastes, capítulo 2, versículo 23, a partir do versículo 23, olha só. Eclesiastes 2, a partir do versículo 23, ele diz: porque todos os dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Olha o 23, 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem com o seu trabalho. No entanto, vi que também isso vem da mão de Deus. Olha o 25. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? O grande defeito e o nosso maior erro, irmãos, é não seguir as orientações da palavra de Deus, o qual Jesus está falando aqui, que nós não devemos trabalhar apenas pelo pão que perece. Mas ele diz aí, longe de Deus, irmãos, quem pode alegrar-se? Quem pode comer à vontade? Não podemos. A vida não se resume apenas a comer e a beber. A palavra diz que o reino de Deus não é só comida e bebida, mas é paz, é alegria e é poder no Espírito Santo de Deus. E nós precisamos acordar para isso. Amém? Uma outra orientação que o Senhor nos dá ainda nessa palavra, está aí no versículo 35 do capítulo 6 de João. Ele vai dizer que ele é o pão. Falando desse alimento genuíno que eu e você precisamos ter da palavra de Deus, irmãos. De alimentar o nosso espírito, a palavra diz que ele é o pão. Olha o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Essa palavra, eu sou o pão da vida, Jesus fala, nós lembramos ali de Mateus capítulo 4, no versículo 4, a tentação de Jesus. Quando Satanás ele chega para Jesus, ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus olha para ele e diz, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso alimento. Nós nos alimentamos com ela, meus irmãos. Quem não se alimenta da palavra está em maus lençóis. Quem não se alimenta da palavra está se alimentando de outros nutrientes que está satisfazendo apenas o seu ego, o seu corpo, a sua vida própria, mas não a vida com Deus. Deus está nos orientando, através dessa palavra, que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que nós devemos comer todo dia. Você lembra da oração do Pai Nosso? O pão de cada dia dai-nos hoje. E nós não devemos olhar essa palavra apenas como o alimento natural, irmãos. Apenas com o pão da mesa. Nós nos preocupamos muito com colocar o pão na mesa. Em acordar, ter o café, a meio-dia ter o almoço, ter o jantar, ter um lanche, sei lá, tudo. Nós nos preocupamos muito com isso. Ele diz lá em Mateus capítulo 6 também, que estamos ansiosos com essas coisas. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele nos dê o pão do céu todos os dias. Nós devemos orar ao Senhor para que Ele nos oriente, nos leve à fonte da vida, que é a palavra de Deus. É esse pão aqui que nós temos que nos preocupar, meus irmãos. É esse pão que nós temos que nos preocupar para nos alimentar. Veja aí no versículo 50 do capítulo 6 de João. Olha só, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Da mesma forma como o nosso corpo perece se nós não nos alimentarmos corretamente, da mesma forma que o nosso corpo vai definhando, meus irmãos, o nosso espírito, da mesma forma, ele irá definhar. O nosso espírito, ele também irá fraquejar se nós nos alimentarmos corretamente com a palavra de Deus. Se nós não tivermos um alimento genuíno. E é isso que Jesus estava falando para aquela multidão do capítulo 6 de João, que estavam procurando apenas se alimentar, estavam procurando apenas as coisas efêmeras, passageiras, coisas que logo acabavam. Infelizmente, hoje, as pessoas, a única preocupação é o que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer mais tarde.
o que vai ser amanhã. E nós, geralmente, não nos preocupamos com a palavra, em comer essa palavra. Nós não nos preocupamos. Olha o versículo 51. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí, como é? Nós vamos comer a carne de Cristo? Como é esse negócio? Irmãos, isso é espiritual. A palavra do Senhor diz, quem é espiritual entende as coisas espirituais. O homem natural não entende. Para ele isso é loucura. Deus está falando para espirituais. Deus está falando para mim e para você, para nós nos alimentarmos dele, da sua palavra, estarmos diante dessa palavra gloriosa, maravilhosa que é a palavra de Deus. Olha o versículo 53, do capítulo 6 de João, o que ele diz? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Para termos vidas, nós precisamos nos alimentar. E essa vida é a vida eterna, onde nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos depreciando, nós estamos deixando de lado algo tão maravilhoso que o Senhor nos dá, que é esse pão quentinho. Todos os dias, nós temos o privilégio de acordar de manhã, irmãos, e já ter esse pão na nossa mesa ali, preparado já. O Espírito Santo preparou, já deixou todo prontinho. Nós só temos que sentar na mesa e nos deliciar desse banquete, dessa coisa maravilhosa e gostosa, que é a palavra de Deus e que vai nutrir a nossa alma, o nosso corpo, vai nutrir o nosso espírito para o dia que começa, né? Para o dia que vai à frente. E durante o dia, eu preciso cada vez mais me alimentar dessa palavra, e aí eu me fortaleço cada vez mais e cada dia mais. Amém, meus irmãos? Vamos lá para Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 8, olha o que a palavra diz. Ezequiel 2, a partir do versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. É o versículo 3, capítulo 3. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na minha boca era doce como o mel. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A pergunta é, será que a palavra do Senhor ela está sendo para nós, como foi aqui para o profeta Ezequiel, ela está sendo doce como o mel, ou a palavra está amarga, meu irmão? Ou nós não conseguimos pela manhã, ou qualquer hora do dia, não sei, que nós vamos sentar para nos deleitar com a palavra, e quando você abre ali, onde você ia ler, é um capítulo maior, é um capítulo que tem muitos versículos, e você diz, eu não tenho paciência, eu não consigo ler, eu não consigo comer isso tudo, e aí nós desprezamos a palavra, nós não nutrimos a nossa alma, nós não nos deleitamos com aquele momento, porque ela já não é mais mel na minha vida, na minha boca. A palavra agora ela está regurgitando, né? Ela está voltando, na verdade. Não consigo mais engolir. E nós precisamos, irmãos, que essa palavra seja uma doce como o mel na nossa vida. E Deus, ele deu essa palavra. O que Jesus está falando aqui, que eu sou o pão da vida, ele falou lá em Deuteronômio, no capítulo 8, quando ele tirou o povo do deserto, ou melhor, quando ele tirou o povo do Egito,
Ele colocou o povo no deserto e disse: eu coloquei você aqui nesse deserto para te humilhar, para te mostrar que vocês não são nada e para dizer que vocês não são sustentados pelo pão da terra, vocês são sustentados pelo pão do céu e que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Essa palavra está lá em Deuteronômio capítulo 8, está lá em Deuteronômio capítulo 32, Deus sempre falando e sempre alertando que nós não vivemos apenas do pão que perece. Nós não devemos, o homem não vive apenas do pão, irmãos. Nós vivemos da palavra de Deus. Se nós somos servos de Deus, somos povo de Deus, o nosso alimento maior, o nosso alimento mais eficaz, o nosso alimento mais nutritivo e o nosso desejo a cada dia, a cada manhã, a cada momento, irmãos, é nos alimentar, é poder nos alimentar dessa palavra que está diante da minha mão. Olha o que a palavra diz para Ezequiel: estava diante de mim, ele estendeu a mão e me entregou, eu comi e era doce como mel. Que essa palavra possa ser doce na sua boca, que essa palavra possa ser doce como mel, que possamos nos deleitar nisso, irmãos. Que esse alimento possa ser genuíno na minha vida e na sua vida. O problema, irmãos, é que nós hoje estamos tão acostumados com as comidas rápidas, né? Com o micro-ondas que faz em 3 minutos, com aquela ligação que a gente faz do fast food e em poucos minutos a comida chega, já está prontinha, já está quentinha e boa para se comer e pronto ali. O problema é que nós não queremos gastar tempo, perder tempo preparando a comida. Eu quero uma coisa que já venha pronta, eu quero uma coisa que já venha, que seja prática. Eu quero um fast food, né? Então eu leio apenas o versículo ali e pronto, eu já li, já fiz a minha parte. Irmãos, nós precisamos dar esse tempo para Deus. Nós precisamos dar esse tempo para a palavra de Deus. Por isso que as pessoas estão ansiosas, por isso que as pessoas estão entrando em depressão, por isso que as pessoas estão perdendo a noção de tudo, do tempo. Estão se perdendo no meio desse mar de tribulações, irmãos, porque não estão se alimentando da palavra de Deus. As pessoas estão, sim, se alimentando demais, mas do pão da terra, mas não estão se alimentando do pão do céu. Nós não estamos orando, nós não estamos jejuando, nós não estamos lendo a palavra, nós não estamos investindo o tempo necessário para nos alimentar, para nutrir o nosso espírito. E aí vem a escassez. E aí vem um corpo debilitado, vem um espírito que não está nutrido. Pagamos por isso, sofremos por conta disso. Amém? Amém, irmãos. Olha, a outra orientação que o Senhor nos dá, está aqui na palavra também, e está aí no versículo 63 do capítulo 6 de João. E ele diz: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém? Olha, mais uma vez, a palavra nos insultando, a palavra nos levando, a palavra nos arremessando ao Espírito Santo. As palavras que eu te digo são espírito e são vida. O Espírito é o que vivifica, meus irmãos. Nós estamos aqui por conta do Espírito Santo. Nós precisamos cada vez mais, cada dia mais, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Até quando nós vamos bater nessa tecla? Até quando a igreja vai precisar aprender mais sobre isso, irmãos? Nós precisamos, como servos e servas de Deus, como homens de Deus, buscar cada vez mais o Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos refrigera, é Ele quem nos faz crescer, irmãos. É Ele quem aviva o nosso ser, a nossa alma, tudo o que existe em nós. Amém? Olha o Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, versículo 6. Olha só. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti regozije-se o teu povo? Porventura, por acaso, não volta, Senhor, a vivificar o nosso espírito? Lembra de Ezequiel 37? Quando a profecia vem sobre o profeta Ezequiel, dizendo: profetiza sobre esses ossos. Profetiza e sopra sobre ele o espírito. Ou seja, o espírito havia se apagado, irmãos.
e nós precisamos vivificar, nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esse alimento é um alimento necessário, insubstituível. Esse alimento ele não pode ser um alimento fast food, ele não pode ser um alimento prático, rápido. Ele demora, ele tem um tempo de preparação, de maturação. E eu preciso de meditação, eu preciso estar envolvido nessa palavra. Amém, meu irmão? João capítulo 5, versículo 21, a palavra diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, a quem deixa, a quem abre a porta, a quem dá acesso. O Pai vivifica, o Pai nos dá. Irmãos, Deus tem, Deus pode e Deus quer dar. Ele quer dar a mim e Ele quer dar a você. Você quer? Se você quer, meu irmão, busque. Se você quer, procure. Se você quer, mergulhe. Há uma busca diária. É necessário uma busca diária. Nós precisamos buscar diariamente esse Espírito Santo em nossas vidas. É uma necessidade. É uma busca necessária. Amém, irmãos? Amém? Jesus está falando. A palavra está falando. Eu quero terminar aqui com Isaías 57, versículo 15. A palavra diz assim, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém, irmãos? Irmãos, as orientações que o Espírito Santo dá para nós nessa noite, através da sua palavra, é que nós precisamos buscar a Deus com os propósitos certos. É que nós precisamos nos alimentar desse pão da vida. É que nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque ele nos vivifica a cada dia. Irmãos, não queiram uma comida prática e rápida. Isso funciona nesse mundo que nós estamos hoje, um mundo rápido, um mundo prático, um mundo de micro-ondas que tudo é feito em 3 minutos. No reino de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. As coisas precisam de tempo para ser preparadas. As coisas precisam de um tempo de maturação, um tempo de espera, um tempo de conquista, um tempo de se derramar na presença de Deus. Eu quero orar agora com a igreja. Eu quero orar agora com a sua família. Dê as mãos aí, fique perto um do outro. Vamos orar a Deus nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua orientação, para que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos encher, venha nos convencer de que, ó Deus, eu necessito de um alimento genuíno para a minha vida, para a minha alma, para o meu espírito. Preciso me alimentar urgentemente desse pão. Eu preciso, ó Deus, desse Espírito que venha vivificar a minha alma, a minha vida, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Eu preciso, ó Deus, buscar a tua presença da forma correta, da forma certa, de uma forma que eu não esteja apressado, de uma forma que eu esteja ali com o intuito de receber mais de ti. Ó Deus, abençoa a tua igreja, Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Levanta uma igreja firme, levanta uma igreja forte. Levanta, Senhor Deus, uma igreja vivificada de homens e mulheres de oração. Abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa os adultos. Abençoa os de mais idades, ó Deus. Todos aqueles que buscam, que querem, que necessitam. Ó Deus, eu oro agora pelas suas famílias. Que o Senhor esteja e continue abençoando, ó Deus. Abençoa o teu trabalho, abençoa o teu comércio. Abençoe tua vida. Abençoe teus sonhos, teus propósitos. Abençoe tudo que você tem, a sua casa. Derrama, Senhor Deus, deixa uma graça, deixa uma bênção para você. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais. Se essa palavra abençoou a sua vida, não fique só com você, meu irmão. Compartilhe, abençoe a vida de alguém. Se nutre e nutre alguém. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. E a paz do Senhor esteja com todos. Em nome de Jesus.